Era quase noite quando Tanya Whitfield dirigia pelas ruas tranquilas de McDonough, Geórgia. Ela estava saindo de um encontro de família e o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Sua mente estava distante, pensando nas crianças brincando na rua e na rotina tranquila de sua casa. Até que, de repente, as luzes de um carro de polícia começaram a piscar atrás dela. Confusa, ela observou o retrovisor. Sua velocidade estava dentro do limite, sem nenhuma razão aparente para a parada. Ela desviou o carro para o lado da estrada, abaixou a janela e aguardou. Sabia o que fazer. Sabia como o protocolo deveria funcionar. O policial se aproximou, mas não foi educado nem cortês. Sem um cumprimento, sem uma explicação, ordenou que ela desligasse o motor e colocasse as mãos no volante. O tom de sua voz era duro, impessoal. Tanya obedeceu, sem dizer uma palavra, mas com a mente trabalhando rapidamente. Algo estava errado ali. Posso perguntar por que estou sendo parada? Ela perguntou calmamente, sem levantar a voz, mas com firmeza. O policial não respondeu de imediato. De onde você vem? Ele perguntou como se já tivesse feito a sua análise. Família, reunião em Monroe. Respondeu Tanya, mantendo os olhos fixos à frente, tentando entender a atitude do oficial. Ele se afastou, passou para o lado do carro e verificou a placa. O clima era tenso. Tanya estava ali, apenas tentando cumprir o protocolo de ser uma pessoa educada, quando de repente o policial voltou à janela. Você está sozinha? Perguntou. Sim, respondeu, tentando manter a calma, mas sentindo uma tensão crescente no ar. O policial, agora claramente suspeitando dela, começou a examinar a situação mais a fundo. Esse carro é suspeito de um assalto, disse ele, como se fosse uma acusação simples. Tanya ficou surpresa. Um assalto? Aqui perto? Ela perguntou. Você tem alguma identificação? Ele retrucou, aumentando a pressão. Tanya respondeu calmamente. Sim, está na minha bolsa. Mas o oficial, ao invés de esperar, insistiu. Mantenha as mãos visíveis. O que parecia ser uma abordagem simples estava rapidamente se tornando uma situação desconfortável. Ela continuou a se mover lentamente para pegar sua identificação. Cada movimento era calculado, mas não agressivo. Os segundos se arrastaram enquanto ela tentava, com educação, mostrar que tinha o direito de se identificar. A pressão no ar era palpável. Saia do veículo. O policial gritou abruptamente. A ordem foi dura, sem margem para questionamento. Ela hesitou, mas saiu lentamente, tentando manter a compostura. Ela sabia que sua identidade seria um diferencial, mas algo dentro dela, um instinto afiado, lhe dizia que aquilo estava longe de ser normal. O policial a virou bruscamente, forçando-a a colocar as mãos nas costas, enquanto ela, imóvel, tentava entender o que estava acontecendo. Ao ser algemada, a situação começou a tomar proporções inesperadas. Ela estava sendo tratada como uma criminosa, sendo forçada a ser tratada como tal. Mas Tanya estava em controle da situação. Ela sabia que aquilo não poderia ser simples assim. Quando a pressão nos pulsos aumentou, ela perguntou de novo, mais firme agora. Eu sou agente do FBI. Meu nome é Tanya Whitfield. O policial congelou. A mulher que ele acabara de prender não era uma simples suspeita. Ela era uma agente especial. A confusão tomou conta do rosto do policial, e a atmosfera tensa que envolvia a cena se dissipou em um silêncio desconfortável. Ele não sabia o que fazer. Ela não gritou, não fez alarde. Apenas repetiu sua identidade como se fosse algo óbvio. O que ele não sabia era que a escolha dele de agir sem perguntar, sem checar, estava prestes a resultar em consequências muito maiores do que ele imaginava. O silêncio que se seguiu à revelação do crachá foi quase doloroso. O policial, identificado no distintivo como Sargento Marcos Rivas, ficou estático. Seus dedos ainda tocavam as algemas, agora desnecessárias, como se sua mente não conseguisse processar o que seus olhos viam. Agente do FBI? Ele repetiu, gaguejando. Tanya não respondeu. Apenas o encarou com a mesma firmeza com que enfrentara o início da abordagem. Ela não precisava repetir.
O crachá falava por si. Sua foto estava ali, em alto relevo, ao lado do brasão dourado da agência. Número de matrícula. Cargo. 16 anos de serviço. O segundo policial, uma mulher chamada Roberta Salazar, aproximou-se com cautela. Seus olhos percorreram o crachá, depois se voltaram para Marcos. Você sabia disso? Perguntou visivelmente incomodada. Ele balançou a cabeça, ainda em choque. Ela tentou dizer, várias vezes. A voz de Roberta era baixa, mas cortante. Ela tinha assistido tudo de longe, calada, como muitos fazem quando a injustiça acontece na frente deles, hesitando entre o dever e o medo de confrontar um colega. Tânia, ainda com os punhos presos, quebrou o silêncio. Eu preciso que você retire isso das minhas mãos. Agora. A mulher assentiu e se aproximou. Com um movimento rápido, soltou as algemas. O metal caiu com um estalo seco no asfalto. Um som que parecia marcar uma divisão entre antes e depois. Tânia massageou os pulsos discretamente, mas não pediu desculpas por nada. Ela apenas caminhou até a bolsa, pegou o celular e tirou uma foto das marcas nos pulsos. Depois tirou outra. A placa do carro da viatura. E mais uma. O nome do sargento costurado no uniforme. Isso vai para a corregedoria? Perguntou Roberta incerta. Tânia olhou para ela sem piscar. Vai para muito mais do que isso. Nesse momento, Marcos tentou se recompor. Olha, agente Whitfield, eu só estava fazendo meu trabalho. Seu carro correspondia a uma denúncia. Ela virou-se devagar como quem não acredita no que ouve. Qual denúncia exatamente? Qual é o boletim de ocorrência que diz que uma mulher negra dirigindo um Honda Civic 2016 é suspeita de roubo? Ele não respondeu. Você me viu, e isso foi suficiente. Você não pediu documento, não explicou o motivo da abordagem. Me algemou antes de ouvir o que eu tinha a dizer. Isso não é fazer o seu trabalho. Isso é abuso de poder. Marcos desviou o olhar. Tentou dizer algo, mas se calou. Se eu fosse uma professora, uma enfermeira, ou só uma mãe voltando do supermercado, você teria feito o mesmo. Mas você deu azar, sargento. Eu sou agente federal. E agora você vai ter que lidar com isso. A tensão pairava no ar como fumaça densa. Roberta limpou a garganta nervosa. Agente Whitfield, a senhora gostaria que a gente chamasse um supervisor para vir até aqui? Eu mesma vou falar com o chefe de vocês. E com o meu departamento também. Isso não acaba aqui. Tânia voltou para o carro, mas antes de entrar, virou-se mais uma vez. E se fosse minha filha dentro do carro? E se você tivesse apontado uma arma? Você sabe quantas vezes isso termina com sangue na pista, Marcos? Ele ainda estava parado, como se tivesse encolhido dentro da farda. A mulher entrou no carro, ligou o motor e saiu devagar. A rua parecia mais escura agora, como se os postes tivessem absorvido a vergonha daquele momento. Mas o que queimava mesmo não era o constrangimento. Era a raiva. Uma raiva quieta, profunda, de quem sabe que aquilo não foi um caso isolado. Ela dirigiu até sua casa sem ligar o rádio. O carro parecia menor, o volante mais pesado. Ao estacionar na garagem, viu sua filha de 8 anos pela janela, correndo com uma boneca nos braços. O coração apertou. Não contou nada naquela noite. Apenas jantou com a família, sorriu para as histórias da filha e ouviu as músicas que o marido colocava para aliviar o clima. Mas na manhã seguinte, enquanto o sol mal havia nascido, ela já estava digitando seu relatório. Cada detalhe da abordagem, o horário, as palavras ditas, o tom da voz do sargento, as ações, ou a omissão, da policial Roberta. Tudo registrado com precisão cirúrgica. Não havia exageros, não havia adjetivos, só fatos. No escritório do FBI em Atlanta, ela entregou o documento ao setor de conduta interna. O agente responsável, um homem grisalho chamado Ramon Dantas, leu tudo em silêncio. Ao final, respirou fundo. Você tem certeza de que quer prosseguir com isso, Tânia? Vai gerar barulho. Ela ergueu os olhos. Eu tenho certeza de que ele não pensou 2 vezes antes de me algemar. Por que eu pensaria 2 vezes agora? Ele assentiu. Vamos abrir o protocolo.
E eu vou escalar isso para o Departamento de Justiça. Nos dias seguintes, a história vazou. Primeiro num grupo de policiais negros da região, depois num blog local. Em poucas horas, a notícia estava nas redes sociais. Policial prende mulher negra por engano e descobre que ela é agente do FBI. Os comentários vieram como uma avalanche. Uns a chamavam de heroína, outros de oportunista. Mas o que mais chamou a atenção foi o silêncio do Departamento de Polícia local. Nenhuma nota oficial, nenhuma retratação, apenas silêncio. Na semana seguinte, uma audiência interna foi marcada. Tânia foi chamada a depor. O ambiente era frio, formal, com representantes do FBI, do Departamento de Polícia local e da promotoria. Marcos Rivas também estava lá, ao lado de um advogado. Ela contou tudo, com a mesma calma do dia da abordagem. Não gritou, não chorou, não dramatizou. Apenas expôs. Quando terminou, o advogado de Rivas tentou justificar. Meu cliente seguiu o protocolo baseado em informações imprecisas repassadas pelo rádio. Tânia respondeu imediatamente. Qual protocolo autoriza um policial a algemar alguém sem ao menos pedir sua identificação? Silêncio. Ele não seguiu o protocolo, ele seguiu o preconceito. A sala ficou muda por alguns segundos. A promotora fez anotações. Os representantes do FBI se entreolharam. Na saída, jornalistas esperavam do lado de fora. Ela não parou para falar. Apenas passou direto, mantendo o olhar firme, mas sentindo o peso da exposição. De volta ao carro, olhou para o retrovisor. Não havia viaturas atrás dela, mas a sensação de ser vigiada permanecia. Naquela noite, ao colocar a filha para dormir, a menina perguntou: Mamãe, por que te colocaram algemas se você não fez nada de errado? A pergunta caiu como um tijolo no peito. Tânia acariciou o rosto da filha e respondeu com sinceridade. Porque, às vezes, as pessoas não enxergam a gente como deveriam, mas a mamãe está tentando mudar isso. A criança não entendeu tudo, mas sorriu e se aninhou no travesseiro. Tânia saiu do quarto e se sentou na varanda. O céu estava limpo, as estrelas nítidas, e mesmo com tudo que havia vivido, ela sabia que aquela história ainda estava longe do fim. Porque se até uma agente federal é tratada assim, o que sobra para quem não tem um crachá para mostrar? O terceiro dia após o incidente começou com uma ligação inesperada. Tânia estava tomando café, revisando documentos no celular, quando o nome de um contato antigo surgiu na tela. Dr. Júlio Nascimento, juiz da Vara Criminal de DeKalb County, alguém com quem ela já havia trabalhado em operações federais sigilosas. A voz dele, sempre contida e serena, estava mais densa do que de costume. Agente Whitfield, posso falar com você por alguns minutos? Claro, excelência, respondeu ela, mantendo o tom formal. Fiquei sabendo do ocorrido. Vi as imagens, li parte do relatório. Isso não pode passar em branco. Ela esperou. Júlio não era homem de palavras vazias. Quando ele ligava, era porque algo concreto estava se movendo. Vamos nos encontrar hoje à tarde no fórum. Preciso discutir algo que pode mudar a abordagem desse caso, mas preciso da sua presença. Tânia desligou com o coração batendo mais rápido. Algo no tom dele indicava que havia mais por trás da história. Algo maior do que o que tinha acontecido na calçada daquela rua escura. Às 14h em ponto, ela chegou ao fórum criminal, vestida com a sobriedade habitual. Blazer cinza escuro, camisa branca e cabelos presos com firmeza. Ao entrar no gabinete do juiz, ele já estava à sua espera, mas não estava sozinho. Sentado à frente da mesa havia outro homem, negro, mais velho, olhar atento, que Tânia reconheceu como Silvio Guerra, defensor público com reputação sólida na cidade. Agente Whitfield, obrigada por vir. Pode sentar. Júlio gesticulou com um leve sorriso. O que vou dizer agora ainda é confidencial, mas você precisa saber. Ele respirou fundo, ajeitou os papéis na mesa e então disse: O sargento Marcos Rivas está envolvido em pelo menos 4 outros incidentes de abordagem violenta a pessoas negras. 2 deles resultaram em processos. Um foi arquivado por falta de provas, e o outro está prestes a se tornar público. Tânia cruzou os braços, firme.
Vocês sabiam disso e ele ainda estava nas ruas? É mais complicado do que parece, disse Silvio. Em 3 dos casos, as vítimas tinham passagem pela polícia. Isso foi suficiente para desacreditar os relatos. E no outro, a mulher não quis seguir adiante por medo. E agora que aconteceu comigo, vocês querem usar meu caso como vitrine. Júlio não negou. Sim, mas não é por vaidade institucional. É porque pela primeira vez, a vítima tem voz, provas, formação e reputação impecável. Com o seu depoimento, podemos derrubar esse padrão de impunidade. Tânia ficou em silêncio por alguns instantes. Olhou para a janela atrás da mesa, onde a cidade seguia seu fluxo normal. Lá fora, ninguém imaginava o que se tramava entre aquelas paredes. O que exatamente vocês querem de mim? Ela perguntou. Que você aceite prestar um segundo depoimento. Desta vez, em uma audiência especial que vamos antecipar, com base nos novos elementos. Sua presença pode encorajar outras vítimas a falar. E vocês vão expor isso como se fosse apenas um erro de protocolo? Como se tudo pudesse ser resolvido com reciclagem e nota oficial? Júlio se inclinou para a frente. Eu vou conduzir essa audiência pessoalmente. E vou fazer as perguntas certas. Mas preciso de você para segurar o peso que vem junto. Tânia fechou os olhos por um instante. Pensou na filha. Pensou nas noites de plantão, nos corredores de delegacias, nos corpos que já teve que reconhecer como agente em casos que o sistema empurrou para debaixo do tapete. E agora ela estava no meio de um deles. Eu vou, mas quero que fique claro. Não estou fazendo isso por justiça institucional. Estou fazendo por cada pessoa que não foi ouvida. A audiência foi marcada para dali a 5 dias. Nesse intervalo, a imprensa local intensificou a cobertura. Grupos comunitários se organizaram. Movimentos negros começaram a se articular em apoio. Até então, o nome de Tânia ainda não tinha sido mencionado oficialmente em nenhum processo, mas a cidade já murmurava em corredores, feiras, escolas e igrejas. A mulher negra que era do FBI. O dia da audiência chegou. O tribunal estava lotado. Famílias, jornalistas, ativistas e até membros do próprio departamento de polícia ocupavam os bancos. Lá na frente, separado por uma mesa de madeira escura, estava Marcos Rivas. Terno barato, mão suando, olhar perdido. Ao lado dele, um advogado que mais parecia relações públicas do que um defensor. Quando Tânia entrou, o burburinho cessou. Todos se viraram para olhar. Ela caminhou com firmeza até o banco das testemunhas. Sua expressão era neutra, mas seu olhar carregava a fúria de séculos. O juiz Júlio conduziu a sessão com precisão. O promotor expôs os registros anteriores do sargento. Imagens de câmeras de segurança foram exibidas. Um rapaz negro, de 23 anos, empurrado contra o capô do carro. Uma mulher idosa sendo revistada sem mandado. Um adolescente ameaçado por se parecer com o suspeito. Mas foi quando Tânia falou que o tribunal mergulhou num silêncio absoluto. No momento em que ele se aproximou da minha janela, ele já tinha me julgado. A cor da minha pele foi mais relevante do que qualquer documento que eu carregasse. E mesmo após eu me identificar, fui desacreditada. Ele escolheu agir com força, não com razão. A promotoria perguntou se ela tinha se sentido em risco. Sim, não pelo que eu fiz, mas porque ele escolheu ver em mim uma ameaça. E isso, Excelência, é o que define o racismo institucional. O advogado de defesa tentou mudar a narrativa. Disse que Rivas era um profissional experiente, que estava sobrecarregado, que havia agido em estado de alerta extremo. Ele estava sobrecarregado ou contaminado pelo próprio preconceito. Rebateu Tânia, olhando diretamente para o advogado. E foi nesse momento que a sala se transformou. Uma mulher nos bancos levantou a mão e pediu para ser ouvida. A princípio, o juiz hesitou, mas diante do clima tenso, cedeu. Meu nome é Regina Souza. Eu fui abordada pelo sargento Rivas em abril do ano passado. Me colocou de joelhos na calçada porque achou que eu estava vendendo droga. Eu só estava esperando meu filho sair da escola. A promotoria pediu um intervalo. O juiz concordou, mas o estrago estava feito. 2 horas depois, outras pessoas se apresentaram espontaneamente. Casos antigos, esquecidos, sem boletins, mas com marcas ainda abertas.
Na saída do tribunal, um jornalista perguntou a Tânia: Agente Whitfield, a senhora acha que o sargento Rivas é um racista? Ela não hesitou. Eu acho que ele representa um sistema que não precisa dizer a palavra racismo para praticá-lo todos os dias. No fim daquela tarde, Júlio a chamou novamente no gabinete. O semblante dele era grave, mas havia respeito no olhar. Você tem noção do que fez hoje? Ela assentiu. Expus o que muita gente já sabia, mas não conseguia provar. Ele sorriu de lado. Talvez isso seja o começo de algo maior. Mas Tânia não sorriu de volta. Ela sabia que, na prática, o sistema raramente mudava só com palavras bonitas e promessas em audiência. Ela havia se exposto. E agora, precisava estar pronta para o que viria. Naquela noite, o telefone tocou novamente. Do outro lado da linha, a voz era conhecida. Sua irmã, Márcia. Tânia, você viu? Sua história está passando no Jornal Nacional. Eles estão mostrando você, falando na audiência. Tânia respirou fundo. Eu vi. E você tá bem? Perguntou a irmã, com a voz embargada. Não sei ainda. Mas estou de pé. E não vou parar agora. As horas seguintes à audiência foram um redemoinho. A imprensa não parava. O telefone de Tânia vibrava sem descanso. Mensagens de apoio, convites para entrevistas, pedidos de lideranças comunitárias, editoriais de opinião. Todos a queriam, todos a nomeavam. Para uns ela era a agente federal corajosa que escancarou a face de um sistema podre. Para outros, apenas mais uma que quis aparecer. Mas ela não queria holofotes. Queria mudanças. Na manhã seguinte, ao abrir a porta de casa, encontrou uma pilha de cartas no chão. Algumas vinham de escolas públicas, outras de ONGs, algumas até de presídios. Pessoas negras, principalmente mulheres, contando suas próprias histórias, desabafos, agradecimentos, denúncias, todas com um traço em comum: a sensação de serem invisíveis até serem tratadas como ameaça. Enquanto lia, sentada na mesa da cozinha, sua filha apareceu. Mãe, por que você tá tão famosa agora? Tânia sorriu com tristeza. Porque eu contei a verdade. E às vezes, filha, a verdade incomoda muita gente. A menina pensou por um instante com a franqueza típica da infância. Eles vão pedir desculpa? Tânia hesitou. Talvez. Mas não é isso que eu espero. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebeu um e-mail marcado como urgente. Era do Departamento de Assuntos Internos do FBI. A mensagem pedia sua presença em uma reunião fechada na sede da agência. Assunto: protocolo de colaboração entre órgãos federais e forças policiais locais. Ela soube, imediatamente, o que aquilo significava. Eles queriam transformá-la em símbolo, institucionalizar sua dor como ferramenta de relações públicas. Mas ela também sabia que, se usasse aquela cadeira do jeito certo, podia forçar mudanças reais. Vestiu seu terno escuro mais formal, prendeu o cabelo com firmeza. Sapato fechado. Nenhum adorno. Queria que eles olhassem nos olhos dela e sentissem. A sala de reunião era fria, paredes de vidro, cadeiras confortáveis demais para o tipo de conversa que teria ali. 7 pessoas já aguardavam. 3 representantes do alto escalão da agência, 2 da corregedoria, uma psicóloga de plantão e um assessor jurídico. Agente Whitfield, disse o diretor adjunto com uma voz seca. Obrigado por vir. Sabemos que os últimos dias têm sido intensos. Ela se sentou sem responder. Diante da repercussão do caso, e considerando sua trajetória exemplar, a agência considera importante envolver você em um novo programa de treinamento para agentes locais sobre abordagens éticas e antidiscriminatórias. Ela cruzou os braços. Estão me convidando para dar palestras sobre como não ser algemada por ser negra. O silêncio na sala foi denso. A psicóloga pigarreou, tentando amenizar. Tânia, o que aconteceu com você é grave, mas se transformarmos isso num modelo de aprendizado... Ela cortou. Não estou aqui para ser uma lição. O que aconteceu comigo não foi uma exceção, foi uma regra. Só que desta vez, a regra tropeçou em alguém com crachá federal. O diretor tentou recuperar o controle. Justamente por isso precisamos de você. Você tem legitimidade.
E podemos usar esse momento para avançar nas diretrizes internas. Avançar com palavras ou com política, ela interrompeu. Porque eu não vou emprestar minha história para aliviar a imagem de vocês. Eu aceito participar, sim, mas com condições claras. Todos se entreolharam. O assessor jurídico ergueu as sobrancelhas. Quais condições? Ela abriu a pasta e colocou sobre a mesa uma cópia do relatório disciplinar contra o sargento Rivas. Primeiro, quero acesso integral ao processo de investigação. Segundo, quero garantia de que esse caso será usado como base para a criação de um protocolo oficial de controle de abordagem racial, com fiscalização externa. Terceiro, quero que a agência apoie uma força-tarefa para analisar todos os casos de abuso policial contra minorias nos últimos 5 anos no estado da Geórgia. O silêncio virou gelo. A senhora tem ideia do que está pedindo? Perguntou o assessor espantado. Tenho. E vocês também. E se acham que me colocaram nessa sala para me calar com título ou promoção, erraram a pessoa. A psicóloga fez menção de interferir, mas o diretor a deteve com um gesto sutil. Então respirou fundo. Vamos considerar suas demandas. E daremos retorno em até 72 horas. Tânia se levantou. Eu estarei aguardando. Mas deixem algo claro entre vocês. Se não houver resposta, a próxima entrevista que eu der será com documentos na mão. E não será em tom cordial. Na saída do prédio o vento cortava, mas ela não sentia frio. Havia algo dentro dela mais forte, a certeza de que, desta vez, a história não seria engavetada. 3 dias depois, a resposta chegou. Aceitação total das demandas. Criação de grupo de trabalho interagências. Abertura do processo contra o sargento Rivas. Apoio federal para mapeamento de denúncias raciais no estado. Ela leu cada linha com atenção. E então, com um leve sorriso, respondeu com uma única frase. Agora estamos começando a falar sério. A notícia correu rápido. O caso virou referência. Universidades convidaram Tânia para debates. Um instituto de direitos civis propôs criar uma bolsa de estudos com seu nome. Mas ela recusou quase todos os convites. Queria foco. Queria estrutura. 2 meses depois, no auditório da Universidade de Clark Atlanta, foi realizado o primeiro painel público da Força Tarefa. O lugar estava lotado. Estudantes, jornalistas, advogados, mães, filhos. No palco, Tânia foi a última a falar. Eu não sou exceção. Eu sou estatística que sobreviveu. E essa estatística agora tem voz, documentos, provas. E vai usá-los para proteger quem não tem nem sobrenome reconhecido no sistema. Aplausos vieram como onda. Mas ela não sorriu. Sabia que a luta não era para agradar plateia. Era para impedir funerais. Na saída do evento, uma mulher a esperava. Pele escura, olhos fundos, expressão carregada de silêncio. Você não me conhece. Meu filho morreu numa abordagem há 3 anos. Disseram que ele parecia suspeito. Nunca tive como provar que foi abuso. Até agora. Tânia segurou a mão da mulher com firmeza. Me conta tudo. Dessa vez a gente vai registrar. E não vão poder fingir que não sabiam. E ali, no meio da calçada, começou mais um capítulo. Porque a justiça, quando é verdadeira, não termina na primeira vitória. Ela começa de novo, toda vez que alguém encontra coragem para dizer: comigo também aconteceu. 6 meses se passaram desde a abordagem. E naquele final de tarde abafado em Atlanta, Tânia se viu pela primeira vez parada diante de uma porta que não queria abrir. Do outro lado, um salão comunitário simples, cadeiras de plástico e uma faixa pendurada com fita crepe. Encontro de famílias vítimas de abordagens policiais violentas. Ela foi convidada como palestrante principal, mas não se sentia especial. Sentia-se cansada, carregada e viva. Respirou fundo. Entrou. Lá dentro, o silêncio foi imediato. As conversas cessaram como ondas que recolhem antes de um impacto. Cerca de 70 pessoas estavam reunidas, a maioria mulheres negras. Muitas com camisetas estampando rostos de filhos e maridos mortos em incidentes investigados. Todas olhavam para ela como se esperassem algo mais forte que justiça. Esperavam escuta. Tânia caminhou até a frente.
Não subiu no pequeno palanque improvisado. Ficou no chão, no mesmo nível dos demais. Pegou o microfone. Hoje eu não vim aqui como agente federal, nem como símbolo. Vim como alguém que também foi algemada por ser negra, por ser invisível até que minha voz e meu crachá fossem vistos. Mas vocês... Ela pausou, olhando para cada rosto. Vocês não tiveram esse crachá. E mesmo assim, sobreviveram. Ou continuam lutando por quem não teve chance. Um murmúrio percorreu a sala. Era a linguagem dos corpos tensos que se reconhecem no mesmo trauma. Quando fui algemada naquela noite, eu pensei no que viria depois. Nos relatórios, no constrangimento, na raiva. Mas o que mais me doeu foi saber que, se eu não tivesse aquele distintivo na bolsa, poderia não estar aqui agora. Ela fez silêncio por alguns segundos, deixando as palavras assentarem. E sabem o que é mais cruel? Não foi um erro. Foi uma escolha. O policial escolheu me ver como ameaça. Escolheu agir antes de perguntar. Escolheu o medo ao invés do procedimento. Uma mulher ergueu a mão. Era velha, pele enrugada e olhar fundo. E o que aconteceu com ele, minha filha? Tânia respondeu com firmeza. Está afastado. Responde a processo disciplinar. E pela primeira vez em 17 anos de abuso documentado, ele vai enfrentar as consequências. Um pequeno sopro de alívio percorreu a sala, mas ninguém comemorou. Elas sabiam que um não era todos. Sabiam que amanhã podia ser outro nome, outro rosto, outra ausência numa mesa de jantar. Uma adolescente sentada ao lado da mãe perguntou com a voz trêmula: como a senhora conseguiu ficar calma naquela hora? Tânia respirou devagar. A pergunta não era simples. Era um grito contido. Eu não fiquei calma. Eu fiquei viva. Respirei devagar, porque já vi o que acontece com quem levanta a voz, com quem discute, com quem tenta provar que é inocente na hora errada. O meu medo se disfarçou de autocontrole. Mas por dentro, eu tremia como qualquer um. O silêncio tomou o ambiente. Aquela resposta quebrou o mito da força inabalável. E isso fez com que todos se aproximassem emocionalmente. Pela primeira vez, Tânia não era a federal. Era a mulher preta que sobreviveu. Ela continuou. A maior violência não é a física. É o que vem depois. Quando dizem que foi mal entendido. Quando tentam transformar o trauma em estatística. Quando esperam que a gente agradeça por não ter morrido. Mas eu não estou grata. Estou em luta. A sala vibrou. Não com palmas. Com olhos molhados, com cabeças que se abaixavam em reconhecimento. Um coletivo de feridas expostas sem vergonha. Hoje, ela disse, há uma força-tarefa ativa analisando mais de 300 denúncias de abordagem violenta com viés racial. Pela primeira vez, agentes federais estão ouvindo, reabrindo casos, coletando provas com seriedade. E isso só está acontecendo porque vocês falaram, porque vocês não aceitaram o silêncio. Uma mulher levantou-se ao fundo. Segurava uma pasta com recortes de jornais, certidões e uma fotografia gasta de um menino de boné. Meu filho morreu algemado, nunca resistiu, nunca teve chance. A perícia foi manipulada, eu tentei, mas ninguém me ouviu. Você pode pegar esse caso? Tânia caminhou até ela. Recebeu a pasta com as duas mãos. A mulher tremia. Vamos abrir o caso. E vamos usar tudo o que a senhora guardou como prova. Eu prometo. O momento foi interrompido por aplausos espontâneos. Não eram festivos. Era um agradecimento cru, vindo de quem nunca foi ouvido. Mas agora era notado. Quando o encontro terminou, Tânia foi a última a sair. Lá fora, o sol se punha lento, tingindo o céu de vermelho alaranjado. Ela caminhou até o carro com a pasta contra o peito. Antes de entrar, ouviu passos atrás de si. Era o juiz Júlio Nascimento. Não quis interromper lá dentro, ele disse, com um sorriso cansado. Só queria te dizer que, depois do que vi hoje, decidi propor a criação de uma vara especial de crimes institucionais com viés racial. Começamos pequeno, mas vamos plantar isso aqui em Atlanta. E vamos crescer. Tânia assentiu, os olhos fixos no horizonte. E quando isso acontecer,
Não deixem que seja só uma nova sala com nome bonito. Façam com que cada vítima saiba que ali vai ser ouvida como merece. Júlio estendeu a mão. Eles se cumprimentaram com firmeza. Depois, ele foi embora. Dentro do carro, Tânia olhou para o espelho retrovisor. O reflexo era o mesmo de antes. Olhos firmes, pele marcada pelo sol e pelo tempo. Mas ela sabia. A mulher que olhava de volta não era mais a mesma. Ela não queria ser símbolo. Nunca quis. Mas agora carregava uma responsabilidade que ia além de sua vontade. Era como uma tocha acesa em noite de apagão. Não iluminava tudo, mas mostrava que havia caminho. Pegou o celular, gravou um vídeo curto. Sem filtro. Sem ensaio. Se você já foi parado só por ser quem é, se já sentiu medo por existir no lugar errado na hora errada, se já abaixou o tom da sua voz para não parecer ameaça, essa história é sua também. E ela ainda não acabou. Inscreva-se. Fique, lute, porque ninguém mais vai calar a gente. Apertou publicar. Depois desligou o celular e seguiu em frente.